Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que, a gente teve umas folguinhas aí, umas semanas de recesso. Vocês estão tendo mais essa semana, que tem alguns feriados. Então, eu espero que vocês possam estar aproveitando, esses dias para descansar, para que a gente volte com bastante força aí para o final do ano, né? Falta pouco, eu sei que vocês estão cansados. Nós, professores, também estamos, mas falta pouquinho, tá bom? Aguenta firme. Hoje a gente dá início a um novo módulo, né? A gente teve uma aula, uma aula invertida, né? Que vocês assistiram o vídeo, vocês pesquisaram e eu estou aguardando ainda os mapas mentais sobre o ciclo hidrológico, tá? Mas hoje, então, eu, começo a falar com vocês, abordar um pouquinho sobre hidrografia. Nada mais, nada menos, o estudo da água, né? Em todos os seus estados aí. E a gente vai ver a importância dela para o mundo e também a importância dela para o Brasil, tudo bem? Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que todo mundo fala, a água do mundo vai acabar ou não vai acabar, tá? Vamos ver sobre isso? Então, a gente tem essa ideia, do planeta Terra, quando a gente olha, a imagem do planeta Terra, aquele planeta azul, a gente pensa, bom, a água é infinita, ela nunca vai acabar. Será que é verdade? Será que é não? Então, ó, vamos olhar aqui esses dados junto comigo, ó. A água no mundo, de uma forma global, 97,5% é salgada, tá? E só 2,5% é de água doce. Então, quando a gente vê essa abundância de água, na verdade, a gente está falando muita água salgada, tá? E isso é um problema, porque muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não usa água salgada, né? Então, vamos fazer os exemplos mais simples. Quando você vai lá regar o jardim da sua avó, Regar o jardim da sua mãe, você não vai regar com água salgada. Quando sua mãe vai fazer comida, ela vai usar água potável, ela vai usar água doce. Quando ela vai lavar a louça, ela vai usar água doce. Quando a gente vai tomar banho, a gente usa água doce. Então, perceba, que muito do que a gente utiliza no nosso dia a dia é água doce, tá certo? E ela é o que a gente tem aqui na menor quantidade, certo? Quando a gente pega esse 2,5% e puxa para cá, ó, tá vendo esse gráfico? Agora a gente vai falar aonde estão, essas grandes quantidades aí de água doce, tá? Então veja, nesse gráfico a gente percebe, dos 2,5% dessa água doce tá 69,8% nas calotas polares, 29% em águas doces, águas subterrâneas, desculpa, 0,3% em rios e lagos e outros aqui 0,9%, certo? Então, qual que é o problema, na verdade, gente? A água doce, potável, que a gente poderia utilizar nos diversos setores da economia nosso, por exemplo, eles estão em áreas, elas estão em áreas de difícil acesso. Calotas polares, 70% aqui está quase congelada essas águas, Então, isso daqui é um problema. 29% estão em águas subterrâneas. Hoje a gente tem uma série de técnicas que a gente consegue desenvolver para explorar as águas subterrâneas, mas não é tão fácil assim. É algo que precisa de tempo, é algo que precisa aqui de bastante técnica, precisa de investimento para você explorar a água subterrânea, certo? 0,3% de rios e lagos. Infelizmente, gente, principalmente no caso do Brasil, esses rios e lagos muitas vezes já estão poluídos, Porque a gente não teve o cuidado, Quando a gente começou a desenvolver, a agricultura, as indústrias no nosso país, a gente não teve cuidado de manter saudável esses recursos hídricos, Então, muitos deles estão poluídos, tá? Então, ó, quando a gente olha, na verdade, o planeta Terra, é isso daqui, ó. Toda a água do planeta Terra que é potável, que é doce, é esse quadradinho, essa quantidade muito pequena, tá? Então, a abundância de água não é uma realidade. A gente tem uma grande quantidade de água, sim, mas aquela que a gente consegue utilizar para o nosso dia a dia é de difícil acesso. Ou tá congelada ou tá no subsolo. E as que a gente tem aqui na superfície, infelizmente, já estão contaminadas, tá? Muitos de vocês devem pensar, pô, professora, 97% de água salgada, não dá pra gente tirar o sal dessa água e tentar usar, Esse processo existe, tá, gente? Essa técnica chama dessalinização.
Inclusive, tem um país que usa muito essa técnica aqui, ó, que é Israel, tá certo? Que é um país bem pequenininho que a gente tem no Oriente Médio, e 80% da água potável consumida pela população é proveniente do mar. Só que o que acontece? Primeiro que Israel é um país considerado desenvolvido, é um país rico, né? Então ele tem dinheiro para investir nessa técnica. Mas é uma técnica que custa muito caro, tá certo? E para você fazer para um país grande que nem o Brasil, seria um problema, a gente teria que ter muitos gastos para conseguir fazer esse processo de dessalinização, certo? Então, um país que é rico, que tem dinheiro, consegue fazer. Aqueles países que são um pouquinho mais carentes aí, acabam ficando inviável para fazer. O correto seria mesmo a gente cuidar dos nossos recursos hídricos e poluir menos, tá? Bom, o que que a gente percebe, né, gente? Que cada vez mais o consumo de água aumentou, tá? Olha esse gráfico aqui, ó. A gente tem a data, né? Esse eixo X aqui, ó, traz para vocês as datas, né? Ó, de 1900, 1950, 2000 e a expectativa para 2025. E o que que a gente percebe? Com o passar dos anos, o consumo de água cada vez foi ficando maior, tá certo? É porque aumentou a população, professora? Também pode considerar. Apesar de que a gente cada vez está tendo um crescimento vegetativo menor, né? A população mundial ela continua aumentando, só que ela está aumentando de uma forma mais devagar do que comparada aos tempos passados, tá? Então não é só por causa que aumentou a população que as pessoas estão consumindo mais água, mas a gente tem aí diversos setores da economia, né? Que cada vez mais estão usando a água. Agricultura, a pecuária, por exemplo, para você cuidar de um boizinho, vai muita água. A gente vai discutir sobre isso, né? Quanto que de água que vai para cada 1 quilo de carne que a gente consome, tá? Para a gente ir nas indústrias produzir qualquer produto industrializado, vai muita água. E o uso doméstico, né? O nosso dia a dia aí. Já fizeram o cálculo de quanto que vocês gastam de água quando vocês tomam banho? Então, tudo isso vai muita água, tá? Então, ó, aumentou o consumo de água, mas a distribuição também aumentou. Ou seja, todo mundo no mundo tem acesso à água, pessoal? Ou tem lugares que tem gente que passa sede, tem gente que passa fome porque não consegue produzir nada porque não tem água, tá? É o que a gente vai discutir um pouquinho agora, tá? Isso daqui, ó, eu sei que tá difícil um pouquinho de vocês enxergarem, mas é só para mostrar, né, que dependendo do país, ele usa água em diversos tipos diferentes de setores, tá? Então, isso daqui, ó, é uma gota d'água, tudo bem? E o que que esse gráfico quer mostrar para vocês? Quanto maior a gota d'água, mais esse país consome água, né? Consome mais, por exemplo, se a gente olhar a China aqui, ó, a China usa muito mais água, por exemplo, do que o Reino Unido, do que o Canadá, que são gotinhas menores, tá? Quando a gente estiver falando dessa parte da gotinha aqui, ó, que é a parte de baixo, que é o azul mais escuro, a gente está falando da água na agricultura, tá? Quando a gente estiver falando do meio da gotinha, que é esse azul um pouquinho mais claro, a gente está falando da água na indústria. E aqui na ponta da gotinha, né, que é o azul bem clarinho, a gente vai falar do uso doméstico, tá? Então vamos começar pela China. Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que 68% de toda a água que usa na China, eles usam na agricultura. 29% da água que usa na China é voltada para indústrias. E 7% da água aqui doméstica vai para uso doméstico, tá? Então a gente sabe que na China é onde consome mais água para agricultura. Agora, se a gente for para a Índia, a mesma coisa, né? A gente precisa lembrar, gente, que tanto a China quanto a Índia são os países mais populosos do mundo, né? Eles têm ali na casa de 1 bilhão de pessoas. Então, eles têm que abastecer a população, né? 1 bilhão de pessoas que precisa de água, tá? Então, por isso que aparecem essas gotas grandonas aqui, porque tem muita gente que vive nesses países, tá? No caso da Índia aqui, então, ó, 88%, né? Ou 86%, precisa ver quanto que dá a porcentagem aqui, não dá para enxergar direito, é voltado para a agricultura,
Só 5% eles utilizam para o uso industrial e 8% utilizam ali para uso doméstico, tá? Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê que já tem uma divisão diferente, né? Eles usam só 40% para uso da agricultura, 46% voltado para a indústria e 13% para uso doméstico. Então, percebam que é um país que investe mais em industrialização, né? Olha só como aumentou, né, comparado com esses dois países. E aqui a gente vai ver, por exemplo, a Rússia, tá? A Rússia já é uma gotinha menor, tudo bem? 18% deles usam na agricultura, 63%, né, pelo que eu tô vendo aqui, usam nas indústrias e 19% usa no uso doméstico. Se a gente tivesse aqui um mapa, né, não tem aqui a gotinha do Brasil, mas a gente sabe, né, nós somos um país que produz muitos produtos agrícolas, né? A gente produz bastante cana, produz bastante soja, a gente tem muitas áreas destinadas para pecuária, então também usa bastante água, porque o boizinho ele precisa beber água, o boi, né, no processo de produzir a carne vai bastante água. Então, ia ficar muito parecido, por exemplo, com o da Índia aqui, tá? Que seria uma grande proporção da água nossa usada na agricultura e um pouquinho na indústria e um pouquinho no uso doméstico, tá? Uso doméstico, eu não sei se eu já expliquei, esqueci de ver aqui, é aquele dia a dia, né? Da gente lavar uma louça, tomar banho, esse é o uso doméstico, tá? Olha só que interessante esse dado, gente. O consumo diário de água por habitante no mundo, certo? Então, de acordo com esses dados aqui, ó, essa fonte é Human Development aqui, eles falam que um ser humano consegue viver em média, né, com 50 por dia, isso, certo? Com 50 litros de água, que é a média essencial. Esses 50 litros aqui, gente, não quer dizer que a gente precisa beber 50 litros d'água por dia, pelo amor de Deus, senão você explode, né, de tanto beber água. Mas em tudo, né, é os 50 litros para consumo, 50 litros para você tá dentro desses 50 litros, né, você usar água para lavar a louça, para fazer comida, para você tomar banho, tudo bem? E esses 50 litros que tá numa série de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? E a gente vê, ó, que um norte-americano, né, nos Estados Unidos, consome por dia 575 litros, olha só, né? Olha como ele ultrapassa a média essencial, tá? Na Austrália, eles usam em média 493 litros por dia, tá? Na Itália, 385 litros por dia. No Japão, 374 litros por dia. No México, 366 litros por dia. E nós brasileiros, ó, vocês usam em média aí quase 200 litros de água por dia nos seus afazeres aí diários, né? Então, nós brasileiros temos aí, óbvio, gente, que isso daqui é uma média, tá? Não quer dizer que todo brasileiro consuma 187 litros por dia. A gente sabe que tem regiões do nosso país que são mais carentes de recursos hídricos, né? O Nordeste, por exemplo, não é uma região, o Nordeste não, né? O sertão nordestino, que é pontual, tá? Ele não é uma região que é mais seca, né? Que eles passam por crises hídricas na região. Então, é uma média, tá? E olha só esses países aqui, ó, Angola, Camboja, Etiópia, Haiti, Ruanda, que são os países considerados um pouco mais pobres, né, que são subdesenvolvidos, eles não conseguem nem alcançar a média de 50 litros diários, né? Eles consomem em média só 15 litros. Então, o que a gente percebe quando a gente vê esse gráfico aqui, né, esse infográfico aqui? Quanto mais rico for um país, mais as pessoas podem abusar aí do consumo e do desperdício também de água, né? Enquanto esses países aqui, ó, alguns são africanos, alguns são aqui da América Latina mesmo, a gente tem uma restrição do uso de água, tá bom? Isso mostra um mapa, tá? De aonde a gente tem escassez física e aonde tem escassez econômica, tá? Em relação à água. Então, todos os lugares que vocês estão vendo em azul no mapa são países que não sofrem com escassez de água, tá? Então,
Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm problema de falta de água. No Canadá, eles não têm problemas com falta de água. Toda a Europa, basicamente, né, não tem problemas de água. E aqui a Rússia, parte um pouquinho da Ásia aqui, também não tem problemas de água. Professora, isso quer dizer que eles têm bastante rios nos países deles? Não, gente, isso quer dizer que eles têm dinheiro, tá? Tudo bem, eles podem ter uma quantidade considerável aí de rios, mas, por exemplo, a Europa não é um continente que tem abundância de água, mas é um país que é rico, né? Um país não, é um continente que é rico, certo? Então, muitas vezes esses países compram, importam água de outros países e daí eles não passam necessidade, tá? Agora, onde vocês estão vendo em vermelhinho, né? Então, norte da África, Oriente Médio, Índia, China, aqui na África do Sul, a gente vai perceber que são países que sofrem de escassez física, realmente não tem água, não tem rio para abastecer essas regiões. Então, eles sofrem aí com um pouquinho de falta de água, tá? E aqui em amarelo, quando a gente fala escassez econômica, quer dizer o quê, gente? Que são países que têm recursos hídricos, mas eles não são bem distribuídos para toda a população, porque muitas vezes algumas partes da população são pobres, né? Que é o caso do Brasil. O Brasil ele tem muito rio, não tem? Se vocês forem pegar, né, a gente vai ver nas próximas aulas, né, o mapa da hidrografia brasileira, a gente tem muito rio. Só que o que acontece? Algumas regiões que são mais pobres, elas vão faltar água, tá certo? E as pessoas vão passar necessidade. Por isso que a gente chama de escassez econômica, tudo bem? Então, nosso planeta Terra é chamado de planeta Água, mas perceba que ele não é bem distribuído em todos os países. Tem gente que vai passar carência, que vai faltar água no dia a dia, tá? Para onde vai toda essa água aí que a gente está gastando no mundo, né? Principalmente nós que temos aí um conforto, né? De poder usar a água com mais tranquilidade, né? Olha isso. Cada brasileiro consome em média 200 de litros de água por dia, tá? Para um banho de chuveiro elétrico de 30 minutos, são gastos aproximadamente 90 litros de água, certo? Então, vocês aí que são demorados durante o banho, que fica enrolando aí para tomar banho, saibam para ir aos minutinhos, né? 30 minutos de banho, a gente gasta 90 litros de água, certo? Muita coisa, né? Para escovar os dentes em 5 minutos com a torneira não muito aberta, a gente gasta em média 12 litros de água, tá? Cada acionamento de descarga consome 12 litros, enquanto as caixas acopladas consomem 6 litros, tá? Então, perceba, gente, aqui a gente tá falando do uso doméstico, né? No nosso dia a dia, olha só quanta coisa que a gente gasta de água aí, tá certo? Enquanto é importante. Água doce, tá? Bom, a gente sabendo aí, né, o quilo que é importante, né, a quantidade de água, a distribuição, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns conceitos dentro da hidrografia, tá? O ciclo hidrológico é algo que vocês já estão acostumados, né? É algo que vocês veem também em ciências e vocês também já fizeram um trabalhinho aí a respeito ao ciclo hidrológico, tá? Então vamos só relembrar. Por isso que a gente fala, né, que a água ela é um recurso infinito, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o ciclo hidrológico não deixa a água faltar, né? Não deixa a água acabar. Por quê? Porque você está todo momento repondo essa água a partir da precipitação, evaporação, chuva, certo? E isso vai fazendo com que seja um ciclo infinito. Só que o que a gente fala? Que a água de qualidade, a água potável, ela está acabando, tá? Porque a gente tem poluído cada vez mais, certo? Então, como que funciona o ciclo hidrológico? A gente tem aqui a Terra, né? O Sol que fornece luz e calor para o nosso planeta. E essa luz e calor, ela tem a liberação, né, de energia e isso vai aquecendo aqui as águas do oceano, vai aquecendo as águas do rio e vai tendo o processo de evaporação, certo? Então, essas massas de ar quente e úmido, elas vão subindo, 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 evaporando, até que elas chegam
em elevadas altitudes, tá? Em elevadas altitudes, esse vapor d'água, elas começam a se juntar, essas moléculas de água, elas começam a se juntar e aglutinar, formando gotas d'água. Quando essas gotas elas ficam muito pesadas, né, elas não conseguem mais se sustentar na atmosfera. Então vai acontecer a precipitação, que são as chuvas, tá? Vai precipitar aqui num solo plano, vai precipitar, por exemplo, nas geleiras, nas montanhas, tá? E essa água ela pode ter alguns caminhos, tá? Quando ela precipitar, ou ela pode infiltrar de volta no solo, certo? Até alcançar aqui os aquíferos, né? Que é a água subterrânea. Ou ela pode escoar pela superfície e abastecer os recursos hídricos, tá? Os cursos d'água. Então, por isso que é um ciclo. Daí, essa água subterrânea, ela vai aqui abastecer de novo os rios e abastece o mar também, certo? Chegou no mar, acontece o processo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração ou escoamento superficial. Então, isso é um ciclo que nunca se acaba, né? Ele vai se repetindo. Então, por isso que a gente fala que a água é um recurso renovável, por conta do ciclo hidrológico. Mas, anotem aí, né, em letras garrafais, que a água potável, a água doce de qualidade, essa sim é finita. Essa sim, uma hora vai acabar se a gente continuar poluindo, tá? Outro tema que é importante em relação ao escoamento superficial, tá? É o caminho que a água faz até ela chegar aos recursos hídricos, né? Até os cursos d'água. A gente diz que o caminho da água, né, que ela percorre, ela tem caminhos diferentes, né? Ela tem respostas diferentes quando a gente está numa área urbanizada e uma área rural ou uma área de vegetação nativa, né, de natureza, igual vocês estão vendo aqui, tá? Então, a gente primeiro vai estudar o escoamento, né, numa vegetação natural, tudo bem? Então, aqui a gente, né, tem a formação de nuvens, as nuvens, né, o vapor d'água vai condensar e vai começar a precipitação. Essas gotas d'água, o que vão fazer? Elas vão chegar nesse solo, esse solo que é uma área verde, né? E vai favorecer a infiltração, tá? O que é esse redução de efeito splash, professora? O que acontece, gente? Quando começa a precipitação, a água da chuva, né? Ela bate nas árvores e ela escorre até chegar no solo, tudo bem? Isso é a redução do efeito splash. Tudo bem que essa água, ela não chega diretamente no solo, tá? Porque muitas vezes essas águas, elas chegam com muita velocidade, com muita força e favorece o processo erosivo, tudo bem? Mas então, porque a gente tem uma vegetação natural, essa gota d'água, né, essa chuva, ela vai amortecer aqui na vegetação, escorre pelo caule das árvores e tem a infiltração, tá? Quando essa água infiltra no solo, ela tem diversos caminhos, gente. Não necessariamente ela vai diretamente para os cursos d'água. Ela pode ir para os aquíferos, tá certo? Ela pode ir para o lençol freático, tá? Então, esse é o caminho da água numa vegetação natural. Ela infiltra e a gente fala que tem a percolação, que é quando a água começa a caminhar dentro do solo, tá? E existe alguns destinos para essa água que infiltra. Ela pode ir para o lençol freático, ela pode ir para o aquífero e ela pode ir também para o rio, tá? Então, diversos caminhos aí pode acontecer, tá? Igual vocês estão vendo aqui, ó, o rio principal, né? Os afluentes, e essa água do rio pode ficar num aquífero livre ou num aquífero confinado, tá? E isso é bom, gente, isso é bom porque isso dificulta que tenha enchentes, por exemplo. Como a água tem vários destinos diferentes, ela pode, ela não acontece as enchentes, tudo bem? Agora, como que funciona o escoamento superficial num ambiente urbanizado, tá? Então, primeiro, gente, que você não tem áreas verdes, tá vendo? Ó, que tá tudo preto aqui, né? Tudo é concreto, tá tudo pavimentado, tá? Então, vai acontecer a precipitação, as águas da chuva vai chegar no solo. Só que agora a gente não tem uma vegetação verde, nenhuma árvore para amortecer essa gota chegando no solo, tá? Então, ela vai cair diretamente no solo,
Como esse solo é impermeabilizado, né? Como ele é concreto, ele não vai conseguir infiltrar no solo. Então, vai favorecer o escoamento superficial, tá? Toda a água da chuva, ela vai direto para os rios. Professora, isso é um problema? Às vezes é. Por quê? Porque essa água, ela vai chegar com muita velocidade e grande quantidade nos rios, nas cidades. E daí, o que acontece? O rio transborda, tá certo? Então, 100% da água da chuva vai para os cursos d'água. Quando a gente falou lá do ambiente natural, parte da água da chuva ia para o aquífero, parte da água da chuva ia para o lençol freático e uma outra parte ia para os cursos hídricos, tá? Ia para o rio. Aqui nesse caso, não. Tudo vai direto, né? Com uma velocidade muito rápida, em grande quantidade, aqui para os rios superficiais, tá? E daí acaba acontecendo as inundações, igual a gente vê em São Paulo, né? Se vocês forem qualquer dia viajar para São Paulo, num dia de muita chuva, vocês vão perceber que em 5, 6 minutinhos de chuva muito forte já acontece as inundações, as enchentes. Porque taparam tudo, né? Tiraram as áreas verdes e colocaram asfalto, colocaram calçada, aquela água corre tudo para os rios e acaba transbordando, tá bom? Outro conceito que vocês têm que saber de hidrografia são as bacias hidrográficas, tá? Então, o que é uma bacia hidrográfica? Elas são formadas por um rio principal, igual vocês estão vendo aqui, ó, o rio principal, e seus afluentes, que são todos esses rios, ó, que desaguam, né, que caminham para o rio principal, além das áreas de captação de água. Os chamados divisores de água são os elementos naturais que separam uma bacia hidrográfica de outra. São as partes mais elevadas do relevo ao redor, tá? Então, o que ele está falando desses divisores de água natural? São as montanhas, né, gente? São as áreas mais altas do relevo, tudo bem? Então, perceba aqui, ó, tem uma área alta, aqui eu tenho uma área alta. Então, a gente tem uma bacia hidrográfica. E aqui, de novo, né, tem esse divisor de água, tem esse divisor de água. Aqui vai ser a bacia hidrográfica B, tá certo? Então, isso são bacias hidrográficas. Outro conceito é rede hidrográfica. A rede hidrográfica, por sua vez, é formada por um conjunto de rios, perenes e temporários, lagos naturais e represas de determinada área. O que quer dizer rios perenes e rios temporários, gente? No caso aí, tem alguns rios, né? Como ele tem um volume menor, geralmente rios de áreas mais secas, eles tendem a secar em alguns períodos do ano, tá? Principalmente aqueles que são regiões muito quentes, tá? Então, a gente destaca de novo, né, para a gente conseguir conectar com a nossa realidade, o sertão nordestino. O sertão nordestino é muito quente e chove muito pouco, tá? Então, nos períodos, né, de pouca chuva, a tendência é que esses rios sequem, tá? Então, a gente chama eles de rios temporários, porque de tempo em tempo eles secam, tá? E ou pode ser chamado de rio intermitente, também tem esse nome. E tem os rios perenes, aqueles que, independente da estação do ano, eles estão lá, eles nunca secam, tá? Os rios das redes hidrográficas são dispostos de uma ordem hierárquica dentro de uma bacia, classificados de acordo com a sua ordem. Um rio de primeira ordem corresponde à nascente, tá? Então, aonde aqui, ó, nascem os rios. Conforme dois rios de primeira ordem se juntam, forma-se um rio de segunda ordem. Uma grande bacia pode possuir uma rede hidrográfica com rios até de 10ª ordem. Quanto maior for a ordem do rio, maior será a sua extensão e quantidade de afluentes, tá? Então, aqui, ó, conforme, né, a quantidade de rios que vão fluindo, né, para o rio principal, ele vai tendo aí ordens diferentes, tá bom? No caso do Brasil, gente, por gente ser um país tropical, que tem bastante chuvas, os nossos rios, eles são bastante caudalosos, que a gente fala, né? Bastante volumosos. Então, a ideia é que tenha menos rios temporários, né? E a gente tem mais rios perenes, tá certo?
Uma coisa que é boba, mas que vocês têm que saber, que rios são os cursos d'água superficiais. Se é um curso d'água passando na superfície, é chamado de rio. Se é um curso d'água que está no subsolo, é chamado de água subterrânea, tá? Existem tipos de regimes diferentes, né, para abastecer esse rio. Vocês já pararam para pensar, né? Por que um rio não seca? Porque ele é abastecido aí de formas diferentes, tá? Uma forma de um rio ser abastecido é pela água da chuva, tá? Então, rios que são abastecidos só pela água da chuva são chamados de regime pluvial, tá? Necessitam das chuvas para manter suas águas, certo? Aqueles que dependem, né, do degelo, do derretimento do gelo, né, para abastecer seus rios, é chamado de glacial, tá? Depende do derretimento do gelo das montanhas. E daí tem o misto também, que utiliza tanto o glacial quanto o pluvial. No caso do Brasil, gente, grande parte dos nossos rios são abastecidos por água da chuva, igual eu comentei com vocês, né? Somos um país tropical, chove bastante, então a gente abastece os nossos rios por água da chuva. Professora, tem outros tipos de abastecimento no Brasil? Tem. No nosso país, a gente tem um misto também. Por exemplo, o Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do Brasil, ele é abastecido tanto por água das chuvas, como também pelo derretimento das geleiras da Cordilheira dos Andes, tá? Professora, como assim? Então, o que que acontece, gente? O rio Amazonas, né, ele vai nascer lá no Peru, é que eles vão trocando de nomes, tá? E lá na região do Peru, ele nasce numa região bem alta, próxima à Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes, né, tem o derretimento do gelo, né, do pico das montanhas, que vai abastecer também o rio Amazonas, tá? E os tipos de drenagem, e é para onde corre o rio, tudo bem? O rio ele tem o percurso dele, ele pode ou ficar dentro do continente, ou ele pode ir para fora do continente para o oceano, tá? Então existem uns nomes mais chatinhos aqui, ok? Quando o rio, né, deságua em outros rios, ou seja, dentro do continente, a gente chama eles de endorreico, tá? Ou drenagem endorreica. Então, aquele rio, né, ele vai correr e deságua ou dentro de outro rio ou para dentro de um lago, mas ele se mantém dentro do próprio país. Então, por isso que a gente chama de endorreico, tá? Os exorreicos são os rios que desaguam em mares e oceanos. Então, é o rio que corre para o litoral, tá? Grande maioria dos rios brasileiros é de drenagem exorreica, tá? Rios que correm para os mares e oceanos. E tem a arreica, os rios que têm toda a sua água infiltrada pelo solo ou evaporada, tudo bem? Tipos de drenagem é outra coisinha que vocês têm que saber também. E o uso de água, tá certo? De toda a água doce, da água potável no mundo, aonde a gente está utilizando essa água? 800 milhões, né, de metros cúbicos vão para as indústrias, tá? 16%. 13% é para uso doméstico. E olha só, né, gente? Hoje, atualmente, quase toda a nossa água potável vai para a agricultura, tá? Para onde, professora? Para o uso de irrigação, né? As produções, muitas vezes, né, elas têm deficiência de água, precisa usar para produção agrícola, né? Nas técnicas de irrigação. E qual a expectativa, né? Lembra que eu comentei com vocês? A ideia é sempre aumentar. Olha como o consumo está aumentando, né? Hoje a gente usa 4,5 bilhões e acredita que em 2030 esse consumo vai aumentar para 6,9 bilhões de metros cúbicos, né? 65% aqui vai ser ainda para as agriculturas. Acredita-se que vai aumentar, né, aqui na industrialização e 900 milhões de metros cúbicos no uso doméstico, tá? É isso. A primeira parte da nossa aula a gente finaliza aqui, tá? E vocês vão ter como pouquinha tarefa aí, ó, atividade 1, página 280 e atividade 2, página 296, certo?
estudem, façam a leitura do material didático, que essas atividades depois a gente corrige conjuntamente nas aulas online, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou disponível no meu celular. Pode mandar mensagem. Até mais, gente. Bons estudos.